Ok, vamos lá, pessoal. Desculpe aí. Já estão vendo a tela aqui do slide? Dá para ver? Ok. Então vamos lá. Ótimo. Com relação aos efeitos vasculares, tá? Então nós temos os receptores alfa e beta, então veja. Quando você tem uma descarga simpática, você tem o quê? Ó? Vasoconstrição. Você diminui o fluxo de sangue para a pele. Tá? Então isso faz com que, se você tiver um corte na pele, você não sangre. Então você já deve ter passado por experiência semelhante a isso, né? Você ter tido uma raiva, você ter tido uma situação de estresse, um cachorro te arranhar a sua perna e tal, e na hora não sangrar, e depois de algum tempo você vê que foi ferido e que houve aquele pequeno sangramento. Então, ele diminui o fluxo de sangue para a pele, mas, consequentemente, ele aumenta o fluxo de sangue para o músculo esquelético. Então, quando ele aumenta esse fluxo de sangue para o músculo esquelético, ele está oxigenando, ele está levando mais carboidrato, ele está levando mais gordura, que são fontes de energia. Um outro efeito desse fármaco, dessas substâncias, é o tremor. Então, toda vida que você administra um adrenérgico, tá? Então, principalmente no sistema respiratório, no caso da broncodilatação, vocês vão ver que esses pacientes vão relatar tremor, tá? Então, se vocês conhecerem alguém que seja asmático, alguém que seja um DPOC, que tenha que fazer o uso do fármaco diariamente, né, os aerosóis, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, vocês vão ver que eles vão relatar que após o uso do fármaco, eles vão ter tremor. Então, quais são os principais usos clínicos desses fármacos, né? Então, a gente já falou de alguns deles, né? Então, começamos a aula falando do uso deles, por exemplo, na parada cardíaca, ou seja, quando o cara tem uma parada cardíaca, eu preciso estimular um receptor do coração, que é o beta-1. Então, nós vamos para a adrenalina. Eu preciso aumentar a pressão desse paciente, que é estimular o alfa no vaso. Então, eu vou para noradrenalina. Então, no choque cardiogênico, quando eu falo choque cardiogênico, eu estou falando de uma situação de hipotensão, tá certo? Ou por falência cardíaca, ou por sangramento, né? Uma hemorragia grande. Isso causa um choque, uma situação de hipotensão. Por que que isso é muito grave? Porque quando você tem essa hipotensão, você diminui o fluxo de sangue para os órgãos. E aí chega menos oxigênio. Então esses órgãos começam a sofrer com a hipotensão, porque começa a chegar menos oxigênio, eles vão se tornando hipoxêmicos. E aí você vai ouvir falar a seguinte frase: ah, o paciente parou o rim, ah, parou não sei o quê. Ou seja, os órgãos vão parando por conta da hipotensão. E aí, quando esses órgãos vão parando, vão perdendo a funcionalidade, e essas células vão morrendo, esse paciente vai morrer por falência de múltiplos órgãos. Então, é importante o uso desses fármacos para aumentar a pressão, para aumentar a força de contração do coração. Bloqueio cardíaco, né? Então, algumas arritmias, né? Então, existe em especial o BAV, que é o bloqueio atrioventricular. Quando esse paciente tem um BAV, esses fármacos podem ser administrados para forçar o ventrículo a contrair, enquanto eles colocam um marca-passo, que é o que vai resolver de forma definitiva esse bloqueio atrioventricular. Então, o marca-passo é um aparelhinho que vai gerar um potencial de ação e vai despolarizar as fibras do coração, e esse coração vai bater, não mais pelo comando do nódulo sinoatrial, mas sim pelo comando do marca-passo. Outra situação de ativação do outra situação de utilização dessas drogas no choque anafilático. Então, os indivíduos que são alérgicos, tá? Eles têm, quando em contato com o alérgeno, a liberação de histamina. Essa histamina vai causar vasodilatação, vai causar hipotensão,
vai causar broncoconstrição, vai aumentar a liberação de acetilcolina. Então, ela vai causar toda uma sintomatologia que vai levar esse indivíduo à morte. E essa situação ela vai ser desencadeada de forma muito rápida, porque os mastócitos vão liberar muita histamina assim que entra em contato com o alérgeno. Então, esse cara morre de choque anafilático. Então, para evitar o choque anafilático, tá certo? Para evitar essa reação anafilática, pode ser feita adrenalina subcutânea, porque essa adrenalina vai evitar a hipotensão, essa adrenalina vai evitar a broncoconstrição, essa adrenalina vai evitar a, a sintomatologia da reação anafilática. No sistema respiratório, nós temos os broncodilatadores. No caso, o mais clássico, né? Na doença que causa broncoconstrição, a mais conhecida é a asma. Então, nós temos vários tipos de broncodilatadores. Terbutalina, salbutamol, salmeterol, fenoterol, tá? Inclusive, agora, o fenoterol parece que vai sair do mercado, tá? Eu preciso confirmar essa informação. Mas, vamos lá. Por que a gente tem vários broncodilatadores, né? Porque nós temos broncodilatadores que vão agir por 3 horas, 4 horas, outros vão ter uma potência de ação maior. Então, dependendo da situação, você vai usar um ou outro. Alguns pacientes são mais sensíveis a determinados broncodilatadores, então eles têm mais taquicardia, têm mais palpitações, têm mais mal-estar. E aí, às vezes, o médico substitui um pelo outro para ver se tem menos efeito adverso. Uma outra ação desses fármacos, vocês devem conhecer, que são os descongestionantes nasais. Então, por exemplo, a oxmetazolina, a efedrina, né, são aqueles fármacos que você vai pingar no nariz quando você tem uma obstrução. O nariz está entupido. Aí você vai lá, bota 2 gotinhas, e aí a obstrução nasal desaparece. O que é que esse fármaco faz? Ele vai fazer uma vasoconstrição nos vasos da cavidade nasal. Quando ele faz a vasoconstrição, ele diminui o fluxo de sangue, ele diminui a saída de líquido para aquela mucosa, então ele diminui o edema. Então, diminuindo o edema, diminui o tamanho da mucosa, então agora o ar vai poder passar, tá certo? Sem muita obstrução. Um dos problemas do uso do descongestionante nasal, pessoal, é porque esses vasos, né, se você ficar usando esse descongestionante nasal de forma contínua ou muito próximo uma dose da outra, esse vaso vai ficar dependente agora do descongestionante nasal, né? Ele vai perder o tônus dele, então quando você não usar o descongestionante, ele vai vasodilatar e vai extravasar líquido e vai ter obstrução nasal. Aí o paciente vai ficar dependente do fármaco, porque toda vida que ele deixa de usar, ele tem obstrução nasal, tá? Esses fármacos com o uso contínuo, pessoal, eles também podem causar hipertensão, tá? Então, a gente conhece, às vezes, amigos, conhecidos, e a gente vê isso no consultório também, tá? Então, eu tenho um conhecido que ele usa isso já há mais de 15 anos, né? Ele teve uma sinusite, é aquele indivíduo que é muito ansioso, o nariz começou a incomodar, e aí é mais fácil usar o fármaco para desobstruir, para ele dormir, do que ficar virando de um lado para o outro da cama para desobstruir o nariz. Então ele aumentou a frequência do uso desse descongestionante. E aí a mucosa dele ficou dependente, ele não conseguiu mais deixar de usar esse fármaco. E certa vez eu estava com ele, a gente estava numa competição e ele era meu navegador. Então ele dirigindo aqui, olhando a planilha para mim, e a cada meia hora ele pegava o descongestionante nasal e botava no nariz e voltava para a prova, né? E aí, quando terminou a prova, eu disse, rapaz, fulano,
Esse fármaco que tu tá usando aí é para tu usar uma vez por dia, pô. Tu tá usando a cada 3, 4 horas, macho. Isso vai dar problema, tu vai ter hipertensão. Aí ele foi, puxou o remédio do bolso. De novo, doutor? Eu já tô hipertenso, eu já tô tomando remédio. Aí eu disse, e o cardiologista que tá te acompanhando, não disse que tu tinha que parar com esse bicho, não? Rapaz, ele já mandou, mas eu é que não consigo. Aí eu disse, então pronto. Agora você adicione a sua lista de pagamentos um plano funerário, viu? Não pague só o plano de saúde, não, porque daqui a pouco, com essa hipertensão, você vai ter um AVC. E aí, se você tiver um AVC, acho que é melhor você morrer do que ficar em cima de uma cama. Aí ele, obrigado pelas palavras animadoras. Tá? Então, pessoal, ou o cara para, ou não tem saída, pessoal. Ele vai começar a usar o descongestionante nasal, depois de 10 anos, 8 anos, dependendo do uso, ele vai ficar hipertenso, aí ele vai continuar usando. Lembra que esse fármaco, pessoal, também vai aumentar os níveis de glicose no sangue, tá? Então ele vai começar a gerar uma série de problemas que ele não tinha e que não era para ele ter com a idade de entre 40 e 50 anos. Aí vem os fatores de risco. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai antecipar todas as patologias que ele poderia evitar se ele não usasse os descongestionantes nasais de forma tão agressiva. Bem, a gente falou dos agonistas. Agora vamos falar um pouco do antagonista, tá? O que é esse antagonista beta? A gente viu que o adrenérgico aumenta a pressão. Então, hoje nós temos uma incidência muito alta de quê? De hipertensos. Então, o que foi que eles perceberam? Que se eu bloqueasse a ação da noradrenalina, a ação da adrenalina, eu ia diminuir o estresse simpático. Então, o paciente que tem hipertensão, essa hipertensão pode ser por uma vasoconstrição, essa hipertensão pode ser por um aumento do trabalho cardíaco. Então, vamos bloquear o trabalho cardíaco. Então, eles desenvolveram antagonistas dos receptores beta. O que significa antagonista do receptor beta? É um fármaco que bloqueia o receptor beta. O receptor beta 1, pessoal, está no coração. Então, quando você bloqueia o beta 1, o que acontece com a frequência cardíaca? Ela diminui. O que acontece com a ativação dos receptores beta no cérebro? São bloqueados, então diminui a atividade adrenérgica também no sistema nervoso central. Então, esses antagonistas beta são fármacos que são utilizados para bloquear a ação da adrenalina. Então, existem os antagonistas e existem os agonistas parciais. Então, vamos primeiro falar dos antagonistas, certo? O mais conhecido de todos, tá, é o propanolol. Então, você já deve ter ouvido falar desse fármaco, tá? O propanolol é um bloqueador do antagonista beta. Qual é o problema do propanolol? É porque o propanolol bloqueia tanto o receptor beta 1 quanto o receptor beta 2. E aonde está o beta 2? Está no pulmão. E o beta 2 causa broncodilatação. Quando você bloqueia o beta 2, você aumenta a broncoconstrição, tá? Mas nos indivíduos normais, que não tem asma, que não tem doença respiratória, que não tem comprometimento respiratório, tá? Nós temos áreas de reserva no nosso pulmão e essa broncoconstrição, ela não é significativa. Então, você pode tomar o propanolol e você dificilmente vai ter uma broncoconstrição, uma falta de ar. Agora, se você for asmático, você não pode passar nem na calçada que tenha propanolol, porque senão ele bloqueia o receptor beta 2 e você vai ter uma crise de asma. Um outro fármaco que surgiu logo após o propanolol foi o atenolol. O atenolol, pessoal,
ele é seletivo beta-1, ou seja, ele pode ser usado pelo asmático. Por quê? Porque ele não bloqueia beta-2, ele só bloqueia beta-1 no coração, tá? E aí, pessoal, depois do propranolol, do atenolol, foram surgindo vários outros fármacos, como o oxprenolol, o alpranolol, e outros bem mais modernos do que esse. Mas a gente fala desses fármacos, tá certo? Porque você precisa saber o que é o fármaco, como ele age e o que acontece com esse fármaco, tá? Então vamos lá. Quais são as ações do antagonista beta? Primeiro, os efeitos desse antagonista vai depender do grau de atividade simpática que você tem. Então, por exemplo, quando você está em repouso, a atividade simpática é baixa. Mas quando você está correndo, a atividade simpática é alta. Então, quando você toma esse fármaco, a sua frequência cardíaca vai cair 6, 10 batimentos na primeira semana, tá? O que são cair 10 batimentos? Se a sua frequência cardíaca é 80, ela vai passar a 70. Então, você está economizando, né? Então, tá ótimo, tá certo? Agora, quando você corre, a sua frequência cardíaca dispara, né? Na situação de estresse. Então, à medida que você vai aumentando a velocidade da sua caminhada, da sua corrida, a sua frequência cardíaca vai subindo. 80, 100, 120, 140, 160, 180, até chegar na sua máxima. Quando você usa um antagonista beta, o que acontece? A sua frequência cardíaca em repouso cai. Quando você aumenta a carga de trabalho, a frequência cardíaca também vai aumentar. Só, pessoal, que quando chegar em um determinado valor, 120, 130, 140, vai depender do bloqueio e da dose do fármaco, por mais que você aumente o estresse, a velocidade da corrida, o trabalho, a sua frequência cardíaca não aumenta mais. Por quê? Porque ele bloqueia o aumento da frequência cardíaca, certo? Então, em algumas situações, tá? O paciente chega para você para fazer uma reabilitação cardíaca, você prescreve exercício para ele, você quer que ele trabalhe com a frequência cardíaca, sei lá, entre 140 e 150, e ele fazendo uso do beta-bloqueador, ele só vai a 130, 140. Então, por mais que você aumente a velocidade da esteira, a frequência dele não vai subir. Por quê? Porque ele está usando um antagonista beta. Então, toda vida que ele estiver usando um antagonista beta, você já sabe que a frequência cardíaca dele não vai se comportar da mesma forma durante o esforço. Então, veja aqui, ó, a tolerância ao exercício é diminuída, tá? Então, por que essa tolerância é diminuída? Porque a frequência cardíaca só vai até um determinado valor. E aí, pessoal, se o coração não consegue aumentar o débito cardíaco, você começa a produzir energia de forma anaeróbica, começa a gerar ácido lático, tá? Então, qual é a ação desse fármaco? Diminuir a frequência cardíaca, tá? E fazer uma vasodilatação. Então, o propranolol, que foi o primeiro, né, ele praticamente não altera a frequência cardíaca, PA e o débito cardíaco. Porém, pessoal, no exercício, ó, ele bloqueia de forma significativa isso. Aí você vai me dizer, ah, professor, mas o cara que é hipertenso, ele não vai estar fazendo exercício. Ótimo, tá? Então, por que esse fármaco é indicado para ele? Porque o cara que é hipertenso, ele não faz exercício, mas ele tem raiva todo dia. E toda vida que ele tem raiva, ele tem uma descarga simpática semelhante à descarga simpática do exercício. E aí, essa descarga simpática precisa ser bloqueada, porque senão ele vai ter hipertensão. Então, uma forma de bloquear essa descarga simpática é bloquear os receptores da adrenalina, no caso, os receptores beta, tá? O que é um agonista parcial? Um agonista parcial, pessoal, é aquele fármaco que vai se comportar como adrenalina, noradrenalina, mas vai ativar pouco receptor. Diferente da adrenalina, que ativa muito receptor e tem efeito máximo, o agonista parcial
ativa pouco o receptor, então você tem um pequeno efeito. Porém, quando esse agonista parcial está ligado, a adrenalina, a noradrenalina não pode se ligar, então ele acaba diminuindo a ação da adrenalina e da noradrenalina. Então, para que é que a gente usa os antagonistas beta? A gente usa para ação antihipertensiva, tá? Então, se o cara é hipertenso, quando ele toma o propanolol, ele freia o coração, ele freia a atividade simpática no encéfalo, então isso começa a fazer com que essa pressão dele caia. E o interessante é que essa queda, pessoal, é gradual, tá? Ela é ao longo dos dias. Então, inicialmente, você vai ter a redução do débito cardíaco, depois você vai ter a redução da liberação de renina, né? O que é renina? Renina, pessoal, é uma substância que é liberada, e essa renina vai ser metabolizada e vai produzir uma substância chamada angiotensina 2. Então, essa angiotensina 2 é o vasoconstritor mais potente que nós, um dos vasoconstritores mais potentes que nós temos no nosso corpo. Então, em algumas situações, tá, o nosso corpo libera renina, para que a gente produza uma substância vasoconstritora para que a nossa pressão possa subir. Então, a pressão subir, tá, às vezes é fisiológico. Tá? Ela tem que subir, ela tem que descer, ela tem que ter essa maleabilidade. O problema no hipertenso é que ela sobe e não desce. Então, precisa se fazer com que essa pressão caia, porque se ela ficar o tempo todo alta, ela vai destruir vasos, né? Vai dar problemas. No caso da renina, pessoal, a renina é um precursor da angiotensina 2. Essa angiotensina 2 é um poderoso vasoconstritor. Então, quando você inibe a liberação de renina, você inibe a produção desse vasoconstritor. Então, automaticamente, você vai reduzir a pressão arterial. Outros fármacos podem agir nessa cascata. Como a renina causa a produção da angiotensina 2, você já deve ter ouvido falar do captopril, ou do captopril, ou do capotem. Qual é a função do capotem? É inibir a produção de angiotensina 2. O captopril é um inibidor de ECA. ECA, enzima conversora da angiotensina. Então, quando você toma o capotem, você inibe a produção de angiotensina 2. Isso também vai fazer com que a sua pressão baixe. Tá? Então, são fármacos que podem agir na mesma enzima em locais diferentes. Tá? Os antagonistas beta também podem ser usados no tratamento de arritmias, né? Por quê? Porque ele diminui a frequência cardíaca, então diminuindo a frequência cardíaca, esse coração bate menos, tá certo? Ele corrige algumas arritmias. Problemas dos antagonistas beta. Bem, alguns indivíduos têm problema de via aérea, tem doença respiratória, tem enfisema, tem DPOC, tem asma, né? Então, quando esse indivíduo tem essas patologias e é hipertenso, ele não pode tomar antagonista beta, tá? Porque se ele tomar um antagonista beta como propanolol, o que é que vai acontecer? Ele vai ter broncoconstrição, porque ela vai bloquear os receptores beta 2 no pulmão. Aí o cara vai e toma um aerosol para combater a broncoconstrição. O aerosol é um agonista. Quando o agonista chegar lá no receptor beta para se ligar, o receptor beta está ocupado com o antagonista. Então, o aerosol não vai produzir o efeito, né? Não vai conseguir causar broncodilatação. Então, essa broncoconstrição ela é severa, tá, nesses indivíduos, e ela é muito grave. Insuficiência cardíaca. Bem, o coração do paciente já não é a maravilha, tá certo? Ele já é insuficiente. Se você tomar o propanolol, você não vai frear esse coração?
então você vai diminuir o débito cardíaco, você vai piorar essa insuficiência cardíaca, tá? Então, alguns antagonistas beta não podem ser usados na insuficiência cardíaca. Os que são agonistas parciais podem, porque como ele é agonista, ele vai ativar apenas um pouco esse coração, tá? Mas vai bloquear para a adrenalina. Então, alguns podem ser utilizados. Dependendo da dose, pessoal, ele também pode causar bradicardia. Então, se você tomar uma dose elevada desse fármaco, pessoal, a função dele não é frear o coração. Se ele der um freio muito grande, pessoal, você vai ter bradicardia e você também vai poder ter insuficiência cardíaca. Então, eu vou dar um exemplo, tá? A gente tem um parente que tem hipertensão, né? E essa senhora toma beta-bloqueador. Então, um belo dia, a gente está em casa, organizando a casa para receber os amigos para assistir um jogo da Copa do Mundo, do Brasil. Por acaso é uma semifinal. E aí a casa toda arrumada, né? Meu telefone toca e aparece a mensagem: não atender, entre parênteses, sogra. Então eu disse, não, ela deve ter ligado errado. E aí passou uns 5 minutos, ela liga de novo. Não atender, sogra. Eu disse, não, se ela ligar mais 5 vezes, eu atendo. Isso eu pensando. Quando ela ligou a terceira vez, a minha mulher estava do lado. Aí ela, é a mamãe, aí atendeu. Quando atendeu, era a mãe dela dizendo que estava se sentindo mal, com sudorese, com mal-estar, com angústia. E como a mãe dela é rica, né? Aí eu disse, olha, peça sua mãe para ir para São Carlos. E aí a minha esposa olhou para mim, pedi, ela está passando mal, eu vou lá. Eu disse, ótimo, você vai lá, leva sua mãe para São Carlos, que eu já vou ligar para lá, para ver quem está de plantão, para poder lhe atender rápido. Aí ela olhou para mim, e você não vai? Eu disse, não posso, meu amor, as pessoas estão chegando. E aí a minha sogra foi para a emergência. Quando ela chegou na emergência, ela realmente chegou bradicárdica, frequência cardíaca de 45 batimentos, né? Pressão de 80 por 40, 70 por 30, ou seja, ela já chegou numa crise de insuficiência cardíaca grave. E aí, né, me ligam de lá, né? Minha mulher liga. Olha, a mamãe tá assim, assado, cozido e tal. Eu acho que ela vai ficar internada. E eu preciso que você venha para cá. Aí eu, realmente agora não vai dar mais para assistir o jogo, né? Tinha um pessoal lá em casa, eu disse, ó, pessoal, faça de conta que é a casa de vocês, que eu vou ter que ir na São Carlos. Nesse meio tempo, tá certo? O plantonista da São Carlos dava plantão comigo lá na Monte Clínico. Conheceu minha mulher e disse, o que é que você está fazendo aqui, minha filha? Não, é a mamãe. Ela, não, traga aqui. Aí já botou a mulher para dentro. E aí perguntou para ela o que é que ela estava tomando. O que era que a minha sogra estava tomando? Propanolol. E aí ele perguntou se tinha feito alguma mudança no medicamento. E aí ela foi e disse, não, eu fui no médico há uma semana atrás e ele aumentou a dose. Ele dobrou a dose. Eu tomava só uma vez por dia, agora eu estou tomando de manhã e estou tomando à noite. Aí ele, então pronto, o seu problema de insuficiência cardíaca é só o propanolol. A senhora já tomou ele agora à tarde? Ela disse, não. Eu disse, não, pronto, pois não tomo mais. Aí botou um sorozinho rápido para poder aumentar a pressão da mulher e eu indo para São Carlos. Quando eu chego na São Carlos, tá lá minha sogra rindo, feliz da vida, sentada numa cadeirinha, conversando com a minha mulher, e eu vou e pergunto, ela não estava mal? Ela disse, mas depois que fez o soro rápido, a pressão subiu, ó, tudo se normalizou. Aí eu, e você não podia ter ligado para o celular para me voltar, não ter que ter vindo aqui, ter deixado as pessoas lá em casa. Não, mas é importante
importante que você venha, dê uma olhada na mamãe, e disse, ah, tá certo. Aí eu fui lá no colega e disse, amigão, é o seguinte, fez a gente perder o jogo do Brasil, o que é que a gente faz? Ele, vamos internar, né? Vamos deixar ela aqui em observação, amanhã ela vai para casa, né? Aí eu só, ótimo, muito bem, obrigado. Né? Então, pessoal, é só para mostrar a vocês que o propanolol, ele é poderosíssimo, tá? Então, se você tomar doses excessivas, você vai ter o quê? Hipotensão, bradicardia. E se ela tivesse tomado esse propanolol do final da tarde, tá certo? Ela teria piorado ainda mais essa insuficiência cardíaca dela. Agora vamos para um outro efeito desse propanolol, fadiga. Por que ele causa fadiga? Porque ele causa redução do débito cardíaco. Ele diminui a perfusão muscular durante o exercício. Então, esse paciente aqui, pessoal, quando você coloca ele para fazer algum exercício, ele não vai conseguir usar a via aeróbica. Por quê? Porque tem baixa perfusão muscular. Então, ele vai gerar ácido lático. Quando ele gerar ácido lático, pessoal, ele vai gerar fadiga. Então, às vezes, né, esse paciente, ele é um hipertenso, mas está internado porque teve uma sequela de AVC ou algo parecido, e aí você quer fazer exercício com ele. Mas se você botar uma carga de exercício moderada para ele, tá? Tipo caminhar, se agachar, levantar, flexão de quadril, de joelho e tal, às vezes essa carga de trabalho é muito alta e ele vai sentir o quê? Fadiga. Aí quando for no outro dia, você vai exigir de novo, só que agora ele está fadigado. Aí você vai e diz assim, seu fulano, deixe de preguiça, me ajude, melhore. Mas não é porque ele está com preguiça, é porque ele está fadigado. Tá? Então, esses pacientes que tomam esses bloqueadores, pessoal, eles não podem ter carga de trabalho intensa. Você sempre tem que perguntar. Tá? A outra coisa que esses fármacos podem causar são extremidades frias. Tá? Então, como esse fármaco bloqueia os receptores beta e o receptor beta no vaso é vasodilatação, você perde a vasodilatação e você tem vasoconstrição. Então, você vai ter extremidades frias. Né? Pode ser que você tenha essas extremidades frias. Esses pacientes também podem relatar pesadelos, né? Porque você tem esses receptores no encéfalo. Quando você bloqueia eles no encéfalo. Então, se eles tiverem relato de pesadelo, tá? Esses fármacos são substituídos, né? Em várias situações. Por quê? Porque quando ele tem pesadelo, pessoal, ele não dorme à noite. Não dormir à noite é uma situação de estresse. Então, se isso se repete rotineiramente, esse indivíduo aumenta o nível de estresse dele. E isso não pode acontecer, ele é hipertenso. Então, é mais fácil mudar um fármaco para que ele não tenha mais pesadelo. Hipoglicemia pode acontecer. Por quê? Porque a adrenalina, a noradrenalina, estimulam a glicogenólise nos receptores beta do fígado. Então, se esses receptores beta estão bloqueados, você bloqueia a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Então, isso pode causar hipoglicemia, tá? Então, paciente que tem fadiga e hipoglicemia, e você fica botando ele para fazer exercício, pessoal, isso vai dar problemas, tá? Então, se esse paciente é um paciente beta bloqueado, vamos dizer assim, você tem que ter cuidado com a carga de trabalho para ele. Ok? Pronto, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, certo? Onde a gente falou dos adrenérgicos, e eu já falei de uma classe de antipertensivo. Então, na semana que vem, ou a gente vai falar de broncodilatador, ou a gente vai continuar na linha dos antipertensivos, ou os inibidores de MAO, que são fármacos também utilizados, né, que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês.
Vocês tiveram alguma dúvida com relação ao assunto, com relação à aula, querem perguntar alguma coisa? Bem, pessoal, eu ainda vou ter uma reunião com a coordenadora da Físio para saber como vai ficar a P1, tá? Imagina-se, tá certo, de que a AP1 possa ser uma, vamos dizer, a faculdade vai dizer como vai ser essa AP1.